Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que Jesus te abençoe e todo louvor seja dado a Deus Pai, em nome de Jesus. Parabéns a você, aniversariante. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Queremos festejar com você. Em comemoração ao Dia das Crianças, vamos ler o episódio em que as mães levam seus filhos para Jesus abençoar. Muito conhecido, né? Nós vamos fazer um estudo sobre isso aí. O Dia das Crianças seria um versículo bom. Parece que... É meio longo a leitura, mas vai ser um pouco longo porque vai ter abrange toda a história, tá? Lê para mim. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, de 13 a 16. Amém. Jesus disse que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a crianças. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Se nós adultos se formos semelhantes a uma criança, nós receberemos o reino de Deus, na lógica toda criança pertence ao reino de Deus, porque elas são crianças mesmo, né? Isso é um grande consolo quando você vê que algum pequenino está partindo. Então perguntamos, então o que as crianças têm em especial para sermos semelhantes a elas, para recebermos o reino de Deus? O que elas têm de especial? Diferente. Então são várias características, a gente não vai falar todas. O tema é ser como criança e o reino de Deus. Amém? Amém. Ser como criança e o reino de Deus. As mães levaram suas crianças para Jesus lhes abençoar, mas os discípulos tentaram afastar as crianças porque pensavam estar atrapalhando. Jesus, quando reunia a multidão, o que ele fazia? Milagres e ensinava. E criança, queira ou não queira, atrapalha. Né? Corre, tira atenção, a gente sabe disso. E os discípulos vendo aquele tanto de menino lá, eles estão se concentrando no mestre. Então eles tentaram ajudar, a intenção deles foi boa. Não, para com esses meninos aí para lá. Mas Jesus ficou aborrecido com a atitude dos discípulos. Jesus não gostou daquilo. Não, deixa as crianças. Jesus disse para deixar as crianças irem atrás dele. Até então Jesus diz, venha, traz as crianças para mim. As crianças se aproximaram e Jesus pega elas pelos braços e os abençoa. Então Jesus pega as crianças no braço, põe no colo, Jesus afaga as crianças. Não foi assim de longe. Põe os meninos aí, tá abençoado. Não, Jesus afaga. Criança pequena, realmente a tendência da gente é abraçar e pegar. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, nos braços abaixo. Jesus disse que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a uma criança. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus disse para sermos semelhantes a uma criança. Jesus não disse para nós tornarmos uma criança. Ser criança de novo. É ser semelhante. Não vamos ser... Algumas características das crianças, a gente, como adulto, não pode ter. Inclusive a imaturidade, a falta de malícia. Não é? A criança é muito sincero. Às vezes a gente não pode ser tão sincero. Então essas características é naquilo que é bom que a gente vai ver. Então, o que faz as crianças serem especiais para termos para sermos iguais a elas, para recebermos o reino do céu? O que faz elas serem tão especiais? Nós temos que ser igual a elas para receber os reinos do céu. São várias características. Mas hoje iremos falar apenas de 4 características. Tem muita característica. Eu anotei as aqui, até criei no grupo aqui, características das crianças.
Mas como questão de tempo e o assunto nosso geral, né, a gente vai pegar 4 características. A primeira característica, são humildes, não são orgulhosos. A criança bem pequena, ela não tem aquela arrogância, eu acho que é melhor que eu pego uma idadezinha já, né? Mas quando é pequena, ela não tem isso. Lê para mim. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. As crianças não se acham melhores do que todo mundo. Uma criança bem pequenininha, no colo ainda, fala assim, não, eu sou melhor. Com a idade a gente vai pegando isso, vai seletivo. Mas parece tudo igual. O branquinho, o pretinho, o gordinho, o baixinho, elas não, né, discriminam uma a outra. Então elas são o quê? Humildes. O próprio Jesus diz. Essa palavra humildade. A humildade quer dizer não se considerar melhor que o outro, dependente. As crianças têm a força da alegria. Olha, a força da alegria. São 2 versículos que nós vamos ler e vamos encaixar eles. Então vamos lá, lê para mim o primeiro, Neemias. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, 10b. Então o que que diz? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora lê Salmo. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Salmos 8, 2. Então no Salmo 8, 2, no começo diz assim, tu ordenaste força da boca das crianças, dos que mamam. E ele disse assim, na força dos que mamam, olha o tanto que é pequenininho. E das crianças, a força. Que força é essa? Força do amor, do aconchego, de ser humilde. E nós vamos ver isso, um punhado de coisas. Então, juntando os 2 versículos, diz assim, concluímos que na boca das crianças e dos que mamam está a força do Senhor, que é a nossa alegria. Então, a força do Senhor é a nossa alegria, não é isso? E na boca das crianças não tem força, então a alegria das crianças é a força delas. Criança é muito alegre. A gente vê um ambiente de criança, é um ambiente de barulho, onde menino corre para cá, menino corre. Sempre eu lembro de algumas cenas de criança correndo, e eu gostava, nunca perdi, já está adultas as pessoas, e eu lembro que elas corriam e dava gargalhada, eu falava, meu Deus, que alegria. O que tem tão divertido? A gente perdeu isso, a gente já é adulto. Elas são muito alegres. Elas, tudo para elas é novidade. Tudo para elas é novo. É uma coisa assim que nos cativa a alegria da criança. Quando você faz alguma coisa com a criança, você diz, todas dizem né? Elas participam, é bom mexer com criança. Então a alegria, né, do Senhor é a nossa força, e na boca das crianças que tem a força, que tem a alegria. Outra característica das crianças, são modestas, não são ambiciosas, não têm grandes projetos. Uma criança bem pequena, ela não tem conversa com ela, qual é o projeto que ela tem? Qual a ambição que ela tem? Não tem, nós temos que ser assim. Lê Salmos para mim. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias e nem em coisas muito elevadas para mim. Salmo 131, 1. As crianças não fazem grandes projetos ou têm necessidade de muitas coisas. Basta um brinquedo e outra criança para brincar, aí tudo bem. A criança gosta muito de outra criança. Briga um pouco, passa um pouquinho, né? Tá junto, uma das características dela é o perdão, que a gente não vai comentar, que é muito importante. Então as crianças, o quê? Elas confiam em Deus, elas não têm projeto, igual a gente faz. A gente vai ver isso aí, completando esse versículo. São confiantes, são dependentes, não são autossuficientes. Isso é muito importante, nós sermos assim para com Deus. Lê para mim, Wilson. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 131, 2 e 3. Criança desmamada é criança que acabou de mamar.
como uma criança, depois de mamar, fica quieta nos braços da mãe, assim devemos estar quietos nos braços do nosso Pai do céu. Eu vi quando criança mama, geralmente a gente põe elas em pezinho, assim, ó, para elas rotarem, não é? Aí rodou, o que elas fazem? Dormem. Elas têm sossego. A criança não preocupa com a próxima refeição. Preocupa? A deita preocupada com a próxima refeição? Não. Confia que a sua mãe lhe dará de comer. Assim temos que agir. Confiar no Senhor Deus, sabendo que Ele irá suprir as nossas necessidades. Essa é a característica da criança que nós temos que ter. Ela mamou, ela não tem preocupação, ela vai dormir. Porque ela sabe que a hora que ela tiver fome de novo, a mãe vai dar de comer. Que nós tenhamos esse comportamento, que sabendo que é uma necessidade nossa é suprida, que Deus que nos ama, que é mais do que uma mãe, o que Ele vai fazer? Ele vai dar aquilo que precisamos, quando precisarmos de novo. O que nós temos que fazer? Dormir e descansar no Senhor. Né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o resto Ele vai fazer. Então, é essa a nossa atitude de cristão. Lê a conclusão, por favor. As crianças têm de especial o fato de serem humildes, terem a força da alegria, serem modestas e não confiarem em si. Agindo assim, se recebe o reino de Deus. Amém. A gente pensa no mundo ao contrário, né? Você é valorizado como? Ganhando bem, tendo status, é ou não é? Título, você ser grande, aí você é valorizado. Agora na Bíblia ela muda o comportamento. É difícil, eu gosto de falar isso. Os humildes que serão exaltados, que tiver em primeiro será o último, que tiver em último será o primeiro. Ela inverte, porque já está na linguagem espiritual. A criança, ela não é tão importante na nossa cultura, ela é dependente, mas para Deus é muito importante, nós temos que ter esse comportamento. Se nós agimos como elas são, realmente nós estamos recebendo o reino de Deus. Como? Sendo humildes, força da alegria, serem modestas e não confiar em si. Confiar em Deus, sabendo que Deus vai suprir nossas necessidades. Reflexão. Eu recebi o reino de Deus como uma criança? Será que eu recebi o reino de Deus como uma criança? Sou humilde? Eu tenho força da alegria? Eu sou uma pessoa modesta? Eu confio inteiramente no Senhor Deus, que irá suprir as minhas necessidades. Eu creio nisso. Se nós não tivermos essa fé, essa atitude, devemos ter. Porque o próprio Jesus cobrou isso de nós. Se nós não formos semelhantes a uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. Nós não pertenceremos ao reino de Deus. Essa ingenuidade. Você já viu alguma criança pessimista? Não vai dar certo? Você já viu uma criança com ira? Assim, bem pequena? Não. Às vezes está irritadinha porque está com dor de ouvido e tudo. São meigas, são suaves. Vamos falar a oração repetida? Oremos. Deus Pai. Deus Pai. Me faça ser como criança. Me faça ser como criança. Crendo em Jesus. Crendo em Jesus. Sendo uma pessoa. Sendo uma pessoa. Humilde e alegre. Humilde e alegre. Modesta e confiante. Modesta e confiante. E receber o teu reino. E receber o teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Mateus diz o seguinte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Jesus é manso e humilde de coração, e devemos aprender com ele. Agindo assim, teremos o jugo de Jesus, ou seja, seremos seus seguidores, seus discípulos. Tomai meu jugo quer dizer, seja meu discípulo. E encontraremos descanso para as nossas almas. Seja manso e humilde de coração, como uma criança. Aceite Jesus em seu coração, se ainda não fez essa decisão. E sua alma terá descanso.
Olha, Jesus é manso e humilde de coração. As crianças são mansas e humildes de coração. E ele falou assim, quando vocês aceitaram o meu jugo, aceitarem ser meus discípulos, vocês encontrarão o quê? Descanso. Por quê? Porque a criança acabou de mamar, o que ela faz? Ela dorme. Porque ela tem descanso, ela tem pai, a mãe dela vai suprir. Que a gente tem esse descanso em Jesus Cristo. Sabendo que vai suprir as nossas necessidades, os problemas de saúde, os problemas financeiros, problema familiar, de vício, problemas mentais, qual seja o problema que for. Acidente, né? Alguma doença, ele vai suprir as necessidades. Então o que nós vamos fazer? Descansa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Descansa no Senhor. Isso é que nós temos atitude de criança. Você já viu criança preocupada se tem que pagar energia? Já viu? Nossa, e se cortar energia, que jeito que eu vou ver a minha televisão? Elas confiam que a mãe vai pagar, mas o pai. A gente tem essa confiança com Deus, esse descanso. Amém? E Mateus diz o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou que nos vestiremos. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mateus 6, 31, 32. Não devemos estar inquietos, preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã, pelas necessidades do dia a dia. Nosso Pai do céu sabe o que você precisa. Nosso Pai do céu dará o que você precisa. Confia em Deus como uma criança que acabou de mamar e confia que sua mãe lhe dará leite quando tiver fome novamente e dorme em paz. Que nós sejamos isso. Deus supriu, até aqui o Senhor nos abençoou, não é isso? Esse versículo. Se Deus nos abençoou até agora, não deixou nada faltar, Ele vai continuar nos abençoando, nada vai faltar. Aquilo que Deus precisa de nós, aquele milagre que você precisa, aquela situação na sua vida, na minha vida, de todo mundo, que precisa ser resolvido e que você está angustiado. O que Jesus disse? Descanse, né? Não preocupe com o dia de amanhã, seja como uma criança, confie, tenha paz, que Ele vai resolver. E o interessante, eu gosto muito de fazer uma comparação de mãe e filho. A criança dorme ciente que a mãe vai ter leite, e a mãe vai fazer de tudo sem ela cobrar para dar leite. Ela trabalha o serviço mais horrível que tem, é verdade ou não é? Umas andam de bicicleta longe, faz serviço assim, mas o leite a mãe deixa. E a criança tem aquela confiança. Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Nos dará todas as coisas. Nos dará o milagre em nossa vida. Basta confiarmos como uma criança. Seja como uma criança. Confie. Ponha diante de Deus o seu problema, a sua dor, o consolo de que você precisa. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr o Senhor na tua presença, essa pessoa que está ouvindo, Senhor, a tua palavra e esta oração. Faça um milagre na vida dessa pessoa, seja qual for a área, Senhor. Aquilo que ela está pedindo, aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que ela está angustiada, aquilo, Senhor, que ela não tem agido como uma criança que confia. Dê fé para esse coração, confiança, Senhor. Dê um coração de criança para nós, o Senhor. Sabemos que o Senhor está sob o controle de tudo. Que mesmo, Senhor, que venha, Senhor, as dificuldades, venha, Senhor, também a solução. O choro pode durar a noite, Pai, mas pela manhã vem a alegria. Nós queremos no Teu milagre. Ou o Senhor esteja com essa pessoa, qual seja a sua necessidade, essa necessidade que ela agora está pedindo, Senhor, essa angústia que ela está sentindo agora, esse milagre que ela precisa de urgência, o Senhor irá realizar, Senhor, porque nós somos crianças nos Teus braços, e o Senhor é um bom Pai, o Senhor é uma boa mãe que nos ama e dará o que nós precisamos, Pai, e nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e até a próxima, em nome de Jesus. Que Jesus te dê todas as bênçãos que você precisa, porque você é uma criança dos seus braços e Ele te ama com todo o amor de uma boa mãe. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.